Olá, queridos alunos, espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje nós daremos continuidade ao módulo 11. Então, na semana passada, nós começamos o módulo, né? Ai, sempre falo capítulo, né? O módulo 11, né? E aí nós falamos, então, sobre texto de divulgação científica, falamos sobre a página 90, sobre a página 91, lemos esse textinho, fizemos comentários, certo? E aí nós vamos então continuar daqui, desse tópico gráfico e infográfico, página 92. Esse assunto é bastante importante na prova do Enem, que trabalha com bastante interpretação de texto, né? E usa para trabalhar a interpretação de texto, o Enem usa vários recursos, né? E gráfico e infográfico são exemplos. Então, vamos lá. Os gráficos e infográficos são representações visuais empregadas com o intuito de repassar informação. Geralmente, incluem a linguagem multissemiótica, em que fotografia, ilustração, não verbal e texto verbal se combinam para formar o todo do enunciado. Uma diferença significativa entre os dois gêneros é que o gráfico geralmente é utilizado apenas para repassar dados a partir de imagens, sem textos explicativos. Então, temos aqui uma informação importante. Um gráfico é uma representação de dados obtidos nos experimentos na forma de figuras geométricas, diagramas, desenhos, figuras ou imagens, de modo a fornecer ao leitor uma interpretação de forma mais rápida e objetiva. Os gráficos devem ser autoexplicativos e de fácil compreensão, de preferência sem comentários inseridos. Logo, são requisitos básicos de um gráfico: simplicidade e clareza. Em trabalhos científicos, a finalidade principal dos gráficos é evidenciar informações. Alguns aspectos a serem considerados na construção de gráficos: tamanho, que deve ser adequado com a publicação; escala adequada de forma a não desfigurar os dados; título logo acima do gráfico. As escalas devem crescer da esquerda para a direita e de baixo para cima. Setas indicativas são aconselhadas. A legenda é um elemento do gráfico utilizado para identificação. Principais elementos: número, título, fonte, nota e chamada. Dentre os diversos tipos de gráficos, os mais conhecidos são os de pizza, coluna, linha, barra, área e rede. Veja alguns exemplos. Então, aqui nós temos esse: participação dos países na produção madeireira e na balança comercial. Então, aqui é um gráfico de colunas, né, que está apontando, então, a participação dos países na produção madeireira e na balança comercial. E aí nós temos aqui alguns países, né? Canadá, Suécia, Finlândia, Brasil, Indonésia, Rússia, Chile, Alemanha, Estados Unidos, né? China e Japão. Aí depois nós temos aqui principais destinos das exportações brasileiras entre janeiro e agosto de 2016. E aí Ásia, Europa, América do Norte, outros, e cada um vai ter uma corzinha, né? Esse é um gráfico de pizza, mostrando então esses principais destinos. Depois, aqui ao lado, taxas de mortalidade infantil por região, 2013. Nós temos aqui um gráfico de barras, né, que está indicando a taxa de mortalidade infantil no Brasil. E aí tem sempre a fonte, né? Peraí. Pronto. Tem sempre a fonte do primeiro. Nós temos aqui o site, né? Desse de pizza, Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços; do outro, da taxa de mortalidade, IBGE, né? E aqui nós temos um gráfico de linhas, né? Parece ser mais bagunçadinho, né? Mas percebam que as cores, né, as legendas, esses recursos são muito importantes para que a gente possa compreender esses gráficos, né? Então, gráfico de linhas sobre o resultado dos protestos de 2013, né? Esse assunto deu o que falar. Então, nós temos aqui o resultado: regular, ótimo ou bom, péssimo, né? As notas aqui embaixo. Depois, exemplo das taxas de mortalidade e natalidade em um caso de transição demográfica. Natalidade está em azul, mortalidade está em vermelho, né? Então, aqui, gráfico de área ilustrativo sobre as taxas populacionais em casos de transições demográficas. E aí, então, nós vimos, né, esses principais exemplos de gráficos. Percebam que
nós temos que, para compreendê-los, prestar atenção em todas as informações que nós temos, né? Nós temos que aproveitar todas as informações que estão ali. Agora, falando sobre o infográfico. Por sua vez, o infográfico, apesar de também utilizar figuras geométricas e ser de fácil compreensão, serve, por exemplo, para complementar a informação veiculada em uma notícia ou reportagem, explicando um fato mostrado na esfera jornalística. Quando isso acontece, o infográfico funciona como um gênero intercalado que é inserido na interação para cumprir outros propósitos, como misturar texto e ilustração para transmitir uma informação, ou seja, além da linguagem não verbal, é típico do infográfico condensar um assunto que está sendo discutido em outro gênero, uma notícia, reportagem, texto de divulgação científica e etc. Ou seja, gente, além da linguagem não verbal, né, a linguagem não verbal é aquela que não trabalha com palavras, né, mas trabalha com imagens, a música não, a música tem, né, se for só a batida, né, por exemplo, mas uma dança, né? Então, o infográfico, ele, de certa maneira, resume, ele condensa, né, algum assunto que está sendo discutido, né, através de uma notícia, de um texto de divulgação científica, né? Observe o seguinte exemplo de infográfico independente que não tem a necessidade de acompanhar a notícia ou reportagem. Ele passa a informação completa sem necessitar de um texto base, né? Esse texto base seria essa notícia, essa reportagem. O objetivo desse infográfico é demonstrar como eram as ilhas de bondes puxados por animais na cidade de Fortaleza. As linhas atuais não são as mesmas da época, mas foram incluídas no infográfico para auxiliar a referenciar os pontos. Então, aqui a gente tem bondes de Fortaleza, 1888, como as estações, como são conhecidas atualmente. Então, nós temos aqui várias cores, né? E aqui nós temos essa legenda, né? Ponte Metálica, linha Prainha, linha Benfica, linha São Conrado, linha Via Férrea, linha José Bonifácio, Fortaleza Baturité, né? E essas várias cores, né? Vermelho, lilás, amarelo, verde, disponível. Aqui nós temos o site. A infografia, então, surgiu como um novo elemento nos discursos jornalísticos contemporâneos, devido principalmente aos avanços tecnológicos e ao desenvolvimento do próprio modo de se fazer jornalismo. Esta proposta de fazer jornalismo por meio do uso de imagem e texto em uma coesão, em que texto e imagem se fundem, né, formando, ou seja, se juntam, se unem, formando ali um todo, um significado. Nos revela uma maneira de narrar os fatos em que um aspecto singular da notícia possa ser explicado com maior clareza e facilidade para a compreensão, ou seja, você pode pegar, né, quem trabalha com esse tipo de texto, se você tem ali um infográfico, tá? Junto com uma notícia, por exemplo, e aí que fala sobre um local físico específico, uma caverna, né? E aí você pensa, uma caverna, mas é meio... A gente tem uma noção, mas é algo um pouco abstrato, não é algo, né, muito comum. E aí esse infográfico pode falar sobre essa estrutura dessa caverna, né? Então, esse detalhe físico poderia ser explorado nesse infográfico. Então, beleza. No jornalismo impresso, estudiosos e pesquisadores espanhóis e brasileiros do assunto datam o uso do primeiro infográfico no ano de 1806 pelo jornal The Times de Londres, mas ainda de uma forma muito artesanal. Tem tempo, né? Então, foi nos anos 80 que a infografia jornalística, especialmente no meio impresso, começou a ser utilizada de forma mais sistemática, com a chegada dos computadores, com softwares gráficos necessários para uma produção mais apurada. É comum também o uso de infográficos para divulgar alertas, projetos, avisos sobre saúde, entre outros assuntos relevantes. Vejamos o infográfico pertencente à página do governo, Portal Brasil, sobre o percentual de mulheres na política no contexto mundial. Então, aqui, gente, percebam, nós temos essa linguagem verbal, né, também temos aqui mulheres na política, o título, né? Depois o subtítulo, percentual de deputadas e de senadoras nas câmaras de diversos países. Câmara dos Deputados e Senado. Câmara dos Deputados, vermelho, né? Câmara dos Senados, azul. Então, nós temos ali os países, Brasil, Inglaterra, França, Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Canadá, Uruguai, Chile, México, Ruanda e Haiti, né? Aí nós temos aqui
uma setinha apontada para Ruanda, né? País que tem maior porcentagem de mulheres ocupando cargos parlamentares, conta com uma política de cotas, né? Então, algo importante para se discutir. E aqui, a disponibilidade do site, né? Então, nós temos uma mulher, né? E essa estrutura marrom parece uma mesa, né? Que faz parte dessa formalidade, né? Enfim, e aí essas informações com as porcentagens ao lado. Veja um outro exemplo. Neste caso, o objetivo do infográfico do governo é prevenir as pessoas da dengue, informá-las sobre como se dá o ciclo da epidemia. Então, olha só, gente, na época da dengue, quer dizer, né, a dengue sempre, ela não acabou. Mas, assim, quando a gente pensa, eu não sei se vocês se lembram, mas na minha época, quando eu estava lá no ensino médio, fundamental, nós sempre recebíamos esses papéis falando sobre a dengue e tal, e essas imagens faziam parte, né, para que a gente entendesse melhor. Então, o ciclo da dengue. Ao picar uma pessoa infectada, o mosquito contrai o vírus, em seu ciclo de vida pode contaminar até 300 pessoas. Após atingir a fase adulta, o mosquito da dengue tem cerca de 45 dias de vida. Água parada e limpa é um ambiente ideal para a fêmea do mosquito da dengue, a Aedes aegypti, depositar seus ovos, né? E aí nós temos, então, na verdade, o início, né? Nós temos aqui esses pneus, né? Árvore, garrafas, né? Então, temos aqui a pessoa, depois temos aqui o mosquito, né? Água parada e limpa é um ótimo ambiente, né? E aqui até chegar, então, a essa imagem. Disponível em www, né? Temos o site aí. Agora, vamos lá. Análise, gráfico, infográfico e texto de divulgação científica. Então, falando agora de tudo ao mesmo tempo. Há situações em que os gêneros do tipo informativo se intercalam em texto para que os dados e as informações ali veiculados tenham âmbito científico, mas também apresentem dados visuais e estatísticos sobre o assunto. Veja a seguir a página da Recicloteca, que faz parte da ONG Eco Marapendi. A matéria em questão busca informar sobre todo o processo do vidro, desde a sua produção até a sua reciclagem. Aí nós temos aqui, então, esse texto. Vidro, história, composição, tipos, produção e reciclagem. Sua história. O vidro é feito de uma mistura de matérias-primas naturais. Conta-se que ele foi descoberto por acaso quando, ao fazerem fogueiras na praia, os navegadores perceberam que a areia e o calcário, conchas, se combinaram através da ação da alta temperatura. Há registros de sua utilização desde 7000 a.C. por sírios, fenícios e babilônios. Hoje, o vidro está muito presente em nossa civilização e pode ser moldado de qualquer maneira. Em para-brisas e janelas dos automóveis, lâmpadas, garrafas, compotas, garrafões, frascos, recipientes, copos, janelas, lentes, tela de televisores e monitores, fibra ótica e etc. As matérias-primas do vidro sempre foram as mesmas há milhares de anos. Somente a tecnologia que mudou, acelerando o processo e possibilitando maior diversidade para seu uso. Composição. O vidro é composto de areia, calcário, barrilha, carbonato de sódio, alumina, óxido de alumínio e corantes ou descorantes. Aí aqui nós temos, né, então, um gráfico e ali as cores, né, areia, alumina, calcário, corantes e descorantes, barrilha. Tipos de vidro. Existem muitos tipos de vidro que, apesar de partirem da mesma base, possuem composições diferentes, de acordo com a finalidade a que se destinam. Veja a tabela a seguir. Aí nós temos, então, essa tabelinha, né? Tipos e aplicações, vidro para embalagens, vidro plano, vidros domésticos, fibras de vidro e vidros técnicos, e aí as suas aplicações ao lado. Produção. Toda matéria-prima, só vou olhar aqui a página. Ok. Então, temos aqui, produção. Toda a matéria-prima é levada a um misturador, a mistura resultante é levada ao forno de fusão, onde, sob o efeito do calor, se transforma em vidro e é conduzido às máquinas de conformação que são utilizadas de acordo com o tipo de vidro que se pretende obter. Após conformada, a peça de vidro deve ser recozida, isto é, deve ser esfriada lentamente até a temperatura ambiente, aliviando dessa forma as tensões que normalmente surgem durante a conformação e tornando a peça mais resistente. Reciclagem de vidro.
Dentre as principais vantagens do vidro está o fato de ele ser 100% reciclável, ou seja, ele pode ser usado e posteriormente utilizado como matéria-prima na fabricação de novos vidros infinitas vezes sem perda de qualidade ou pureza do produto. E aqui então, olha, temos então aqui esse ciclo infinito, né? Matéria-prima, indústrias vidreiras, envasadores, embalagens, distribuição, consumidores, coleta, limpeza e seleção. E aqui, infográfico do Abvidro. Mercado no Brasil, 2003, 5 milhões de toneladas, 9%. 2008, 7,1 milhões de toneladas, 13%. Mercado com reciclagem ativa, 12 bilhões. Mercado com potencial desperdiçado, 8 bilhões. Então, aqui temos algumas perguntinhas, né? Então, você estudou até aqui textos de divulgação científica, gráficos e infográficos. Eles possuem credibilidade científica, ou seja, existe no gráfico e no infográfico uma fundamentação, uma credibilidade, né? Eles não são feitos por quaisquer pessoas, mas por pessoas que têm uma base, né? Que têm um conhecimento para transformar aquela informação em um gráfico, em um infográfico, de maneira que a nossa compreensão seja facilitada, né? São marcados por uma instituição responsável e buscam intervir no mundo a partir dos seus resultados. Agora é sua hora de investigar. Busque informações sobre algum tema e pense em um mecanismo ou em uma tomada de decisão para realizar uma pesquisa. Me perdi? Para isso, utilize as perguntas a seguir como um guia para produzir o seu texto. Qual é o seu objetivo geral? Quais são os seus objetivos específicos? Quem será o seu público-alvo? Qual é a origem do problema investigado? Quais são os resultados esperados e qual método usará para alcançá-los? Quais são os custos para a aplicação da pesquisa? Qual é a relevância da sua pesquisa e quais são os impactos de sua aplicação? A que conclusão você chegou após todo esse percurso? Lembre-se de obter dados ao longo de sua pesquisa e produzir gráficos, infográficos, tabelas e etc. Então, seria interessante se vocês pudessem fazer uma pesquisa para colocar isso em prática, né? Essas informações sobre gráfico, infográfico, né? Ter uma diferenciação de o que é um objetivo geral, o que é um objetivo específico, o que é público-alvo, é o público que vai receber aquele tipo de texto, por exemplo, certo? Então, queridos, nós ficamos por aqui, né? E na próxima aula, só um minutinho, na próxima aula nós falaremos sobre o próximo módulo, beleza? Então, olha só. Peraí. Então, só para retomar. Falamos sobre o texto de divulgação científica, né? Então, o que é divulgar, né? É relatar, mostrar, explicitar, né? Então, se é científico, ele tem ali a sua fundamentação, esse texto ele não foi construído de qualquer jeito, ele precisa de uma base, ele precisa de uma orientação, né? E o texto de divulgação científica, ele tem uma linguagem muito difícil ou não? Ele tem uma linguagem formal, mas não é uma linguagem, né, de modo geral, muito rebuscada, porque como eles tratam muitas vezes de temas específicos, né, as pessoas que escrevem esses textos precisam utilizar uma linguagem formal, né, mas uma linguagem acessível para que as pessoas consigam entender, né, as pessoas que não são pertencentes àquela área específica, beleza? E aí, gente, nós falamos, então, sobre gráfico e infográfico, né? Então, nós temos vários tipos de gráfico, né? Vimos aqui que nós temos o gráfico de colunas, o gráfico de barras, temos o gráfico de pizza, né? A gente chama popularmente de pizza. Temos o gráfico de linhas, né? Gráfico de área ilustrativo, beleza? E aí, depois, nós falamos sobre
o infográfico, né? Ele pode, ele geralmente aparece relacionado com alguma outra notícia, e aí eu dei o exemplo da caverna, né? Ele pode pegar uma parte específica desse texto e transformar aquilo em uma imagem, né? Com as suas legendas, com os seus desenhos, mas também ele pode ter um sentido, ele pode estabelecer sozinho um sentido, né? Como nós vimos aqui. Observe o seguinte exemplo de infográfico independente, né? Que não tem a necessidade de acompanhar notícia ou reportagem. Ele passa a informação completa sem necessitar de um texto base, né? Geralmente, a gente tem esse infográfico associado a um texto base, mas isso não é regra, né? Então, queridos, uma vez que nós fizemos, então, essa recapitulação, né? Vou, então, terminar a aula por aqui. Só vou colocar nessa página para ficar mais fácil. Então, é isso. Até a próxima aula. Na próxima aula, no caso, a professora Camila já voltará a gravar os vídeos para vocês, ok? E dará continuidade à matéria. Bons estudos, beijos e fiquem com Deus.